Um exemplo aqui da noção intuitiva de função, né? Em certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira teve aí um único filho, né? Considere para aquele dia o conjunto das 3 mães, o conjunto das 6 crianças, né? Uma correção bem na questão, e as seguintes relações. Então, eu listo aqui as 3 relações, relação 1, 2 e 3. Ele quer saber dessas 3 relações quais são funções, certo? Então, bora imaginar o seguinte, olha. Pausa o vídeo e pensa um pouquinho qual delas é a função. Se não tiver noção nenhuma de como resolve, certo? Pausa aqui e vamos lá. A primeira relação, que associa cada mãe a seu filho. Bora pensar o seguinte. Imagine que aqui de um lado eu tenho o conjunto das mães. Ó, de um lado eu tenho o conjunto das mães e de outro lado eu tenho o conjunto das crianças. Para ser função, basta que cada elemento daqui ele tenha um único correspondente lá do outro lado, certo? Ou seja, bora ver o seguinte, ó. Aqui bora supor a mãe 1, a mãe 2 e a mãe 3. A mãe 1, bora chamar aqui de F1, F2 e F3, certo? Seriam quem? Os filhos da primeira mãe. Pronto, só aí a gente já pode parar e dizer que não é função. Por quê? Porque a mãe 1 vou relacionar com o filho 1, a mãe 2 vou relacionar com o filho 2 e a mãe 3 vou relacionar com o filho 3. Ou seja, eu vou relacionar cada mãe com seu filho. Essa mãe tem 3 filhos, então estou fazendo a relação aqui, ó, ligando mãe com filho, mãe com filho, mãe com filho. Então, o que acontece? Para cada elemento aqui desse conjunto M, existe um único correspondente do outro lado? Claro que não, né? Ó, esse elemento aqui eu não tenho um único correspondente do outro lado, eu tenho 3 correspondentes. Então, a função diz que eu tenho que ter um único elemento, certo? Então, bora lá para o item 2. Já quem já viu que o item 1 aí, ele é falso, certo? Então, o item 1 é falso. O item 2. O item 2. Bora pensar da seguinte forma. Aqui associa cada filho à sua mãe. Então, faz o seguinte, só vou inverter aqui essa ordem, certo? Vou botar aqui o conjunto C, que é o conjunto das crianças, e o conjunto M, que é o conjunto de quem? Das mães. Aí eu te pergunto o seguinte, imagina tu relacionando esse conjunto daqui, cada elemento com um elemento do outro lado. Será assim, para todo elemento daqui, tu vai ter um único correspondente do outro lado? Então, bora imaginar aqui, ó. Bora chamar aqui de F1, F1, F2 e F3. Quem são esses? São os filhos da primeira mãe. F4 e F5 são os filhos, são gêmeos, filho da segunda mãe. E F6 é o filho da terceira mãe, é o filho único, certo? Aquela mãe só teve um filho. Aqui eu vou botar quem? M1 é a primeira mãe, M2 é a segunda mãe e M3 é a terceira mãe. Ó, bora relacionar, associar, certo? O que a lei está dizendo? Eu vou associar cada filho à sua mãe. Eu vou ligar cada filho com a sua mãe. Bora ver aqui o F1, o F2, o F3. Vou ligar aqui com a mãe dele. Até aí, é função? É função. Cada elemento daqui desse conjunto, ó, eu estou relacionando com quem? Com um único do outro lado, certo? Lembra o que eu disse de função? Para ser função, eu não preciso olhar para esse lado. Eu preciso olhar para esse lado. Bora lá. O filho 4, vou ligar ele com a mãe dele. Está aqui com a mãe 2. E esse filho aqui também é o outro gêmeo, que veio da segunda mãe. Então está aqui, certo? Até aí é função? É função, tranquilo. E o último, ó, esse aqui é o filho único, que veio da terceira mãe. Então, olhando por esse diagrama aqui, por essa representação, quando eu associo cada filho à sua mãe, é função? É função. Cada elemento daqui tem um único correspondente do outro lado. Então, isso aqui é o que? É função, certo? Por último, a gente quer saber a seguinte coisa. A relação que associa cada criança, a seu irmão. Isso aí é função? Olha, essa aqui eu não vou nem desenhar. Já vou dizer que ela é falsa. Dá uma pausa aí no vídeo e pensa aí por que é falsa.
Por que que ela é falsa? Porque lembra aqui, ó, que eu vou ter de um lado cada criança seu irmão. Então o que vai acontecer? Imagina que eu vou ter de um lado as crianças, imagina que eu vou ter do outro lado quem? As mesmas crianças. Só que eu vou relacionar essa criança daqui, ó. As crianças daqui eu vou relacionar com as crianças do outro lado. Certo? Cada criança eu vou relacionar com seu irmão. Bora imaginar esse rapazinho bem aqui, ó. Quem é esse rapaz? Ele é o filho único. É o filho lá daquela terceira mãe. Esse filho único aí, ele vai ter um irmão aqui para relacionar? Não vai ter. Então, por isso que não é função. Para ser função, repetindo, cada elemento daqui vai ter que ter um único correspondente do outro lado. E esse rapazinho aqui é filho único e não tem irmão. Então, não vou poder relacionar ele com ninguém do outro lado. Tá bom? Valeu, um abraço.